Talvez uma das frases mais conhecidas na história da igreja cristã sobre o Natal seja uma frase muito antiga falada por um pastor da cidade de Alexandria, o qual disse, refletindo sobre o nascimento de Jesus: Deus se tornou humano para que o ser humano pudesse se tornar Deus. Deus se tornou humano para que o ser humano pudesse se tornar Deus. Vocês podem imaginar por que essa frase ficou famosa, talvez por polêmica, mas de fato essa frase foi uma das frases muito fortes para defender a fé cristã sobre os ataques daqueles que falavam que Jesus não era verdadeiramente Filho de Deus. Mas o que significa essa frase e como ela nos ajuda a refletir sobre o nascimento de Jesus? Esse é o tema da nossa mensagem para o nosso culto de hoje. Irmãos e irmãs, de fato eu acredito de todo o coração que essa frase é verdadeira. Deus se tornou humano para que o ser humano pudesse se tornar Deus. Primeiramente eu gostaria de falar com vocês o que talvez não significa essa frase. Essa frase se tornou muito polêmica e até hoje traz muita polêmica porque as pessoas acham que o que esse pastor chamado Atanásio estava dizendo é que Jesus havia se tornado humano para que nós agora nos tornássemos Deus. Não é verdade? Mas não é isso que Atanásio estava dizendo. Parece que esse é o que significa a sua palavra, mas se essa frase significasse isso, então ela teria somente heresia e não verdade. Quando nós lemos Deus se tornou humano para que o ser humano se torne Deus, na minha cabeça eu vou direto para o jardim do Éden, para a tentação de Adão e Eva, não é verdade? O diabo usou exatamente algo parecido com isso para falar para Adão e Eva: né? Deus não vai matar vocês se vocês comerem o fruto dessa árvore. De fato, se vocês comerem, vocês vão se tornar iguais a Deus. Como uma fruta proibida, e vocês vão se tornar deuses. Essa foi a tentação do diabo para Adão e Eva, que levou eles a desobedecerem a Deus. Então será que é isso que esse pastor de Alexandria está dizendo, e agora o pastor Alan está trazendo na mensagem do culto de Natal? Deus se tornou humano para que o ser humano se tornasse Deus? De forma alguma. Quando nós refletimos sobre a ação de Jesus, principalmente no seu ato de humildade de se tornar um ser humano, nós refletimos sobre a pergunta: por quê? Por que Jesus se tornou ser humano? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que Deus, o Filho de Deus eterno, que existia desde todos os mundos, se torna uma criança? Uma criança não de um rei, mas um filho de um carpinteiro de Nazaré, que quando nasce é colocado dentro de um coxo. É isso que significa uma manjedoura? Um coxo cheio de palha, ali no meio dos animais, numa estrebaria, colocado dentro de um coxo. Por que Deus se torna um ser humano? A resposta
de fato é para que nós nos tornemos Deus. Não Deus do mesmo jeito que Deus Pai, Filho e Espírito Santo é Deus, mas filhos e filhas de Deus. Quando Atanásio falou essa frase, Deus se tornou humano para que nós nos tornássemos Deus, ele estava em mente exatamente a obra de Jesus para que nós nos tornássemos aquilo que somente pertence a Deus. Uma dessas coisas é santidade. Durante toda a Bíblia nós vemos que somente Deus é santo. O Santo de Israel é o Deus que criou os céus e a terra. No entanto, quando Jesus se torna um ser humano, Ele traz a santidade para mim e para vocês. Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos de Jesus no Pentecostes, Ele tornou aquelas pessoas santos. O apóstolo Paulo se refere aos crentes de todas as igrejas santos, porque eles receberam aquilo que pertence somente a Deus, que é a santidade. No dia que vocês receberam o batismo, vocês receberam o Espírito Santo e vocês receberam aquilo que pertence somente a Deus, que é ser uma pessoa santa. Hoje, quando eu, em nome de Cristo, perdoei os seus pecados, vocês se tornaram pessoas santas. Deus olha para vocês neste momento e Ele não vê pecado, mas Ele vê uma pessoa coberta na santidade de Cristo, aquele que se tornou um menino para que vocês recebessem aquilo que pertence somente a Deus. Falando em coisas que pertencem somente a Deus, que agora pertence a nós através de Cristo se tornando um ser humano, vocês já conheceram alguém que viveu eternamente? Alguém que nasceu e nunca mais morreu? Eu não. Eu conheço alguém que morreu e agora vive para sempre. Mas a vida eterna é algo que pertence somente a Deus. Somente Deus é eterno. Somente Deus vive para sempre. E através do nascimento de Jesus, a vida eterna agora pertence para vocês. Jesus diz que aqueles que creem nele e por meio da obra dele, já passaram da morte para a vida eterna. Irmãos e irmãs, por meio do nascimento de Jesus, vocês receberam a vida eterna que pertence somente a Deus. E com a vida eterna, vem outra coisa que pertence somente a Deus, que é uma palavra bem difícil: incorruptibilidade. Ali em Capão tem uma coisa que se chama corrosão. Aqui eu acho que já vocês estão, a gente está livre, um pouquinho mais longe do mar, mas tudo que está perto do mar sofre com corrosão. A maresia vai corroendo, formando aquela camada de ferrugem e sal, e as coisas se corrompem. Assim também é a nossa vida. Você sabe como é que é isso? Com a idade a gente já não consegue mais jogar futebol um dia e no outro também, ou ir dormir tarde e no outro dia está pronto para mais uma. O nosso corpo vai degradando com o tempo, e conforme a gente vai ficando mais experiente, a gente vai ficando um pouco mais afetado por essa corrupção que é natural do ser humano. Mas por meio de Cristo nós agora temos a esperança de um corpo que não vai mais se corromper. Quando Jesus vier de novo,
Ele vai nos ressuscitar e dar um corpo que não se corrompe mais. Incorruptibilidade. E naquele dia nós não mais sofreremos as consequências do pecado, mas viveremos eternamente. Irmãos e irmãs, vejam, Deus se tornou um ser humano para que você recebesse aquilo que pertence somente a Deus. De uma forma que nós podemos entender melhor, Deus se tornou humano para que o humano se tornasse divino. E é isso que vocês são. Hoje, por causa da obra de Jesus de ter nascido numa manjedoura, vocês se tornaram divinos, filhos e filhas de Deus, santos, sem corrupção, e que têm a promessa da eternidade com esse Deus, num novo céu e numa nova terra. Que neste Natal, irmãos e irmãs, quando nós lembramos o nascimento de Jesus, vocês possam ser confortados e também fortalecidos na esperança de que Deus se tornou um ser humano para que vocês se tornassem filhos de Deus. Jesus veio ao mundo por vocês, para que vocês tenham perdão, para que vocês tenham a esperança da vida eterna, para que vocês sejam filhos e filhas de Deus. Que Ele fortaleça também a fé de vocês nessa esperança e guarde vocês até o dia que Ele voltará novamente, para nos dar tudo isso que Ele prometeu, em um novo céu e uma nova terra. Que Deus esteja com vocês hoje e para sempre, abençoe o Natal de vocês. Amém.